Você com certeza já ouviu falar que o Mindfulness ajuda a diminuir o estresse, a melhorar o foco ou a diminuir a ansiedade. E sim, a ciência já comprovou todos esses benefícios. E se eu te disser que o Mindfulness, lá na sua origem, não fala nada sobre bem-estar, sobre produtividade ou controle emocional? Na verdade, o foco dessa prática que a gente conhece hoje era muito mais uma libertação interior. Era como se fosse despertar para você poder olhar a vida como ela é, e não como a nossa mente confusa fica tentando traduzir tudo isso que acontece pra gente. Eu vou te explicar um pouquinho melhor, mas para isso a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Há mais de 2.500 anos, um jovem indiano chamado Siddhartha Gautama saiu do seu palácio em busca de respostas para o sofrimento humano. E o que ele descobriu realmente transformaria a vida de muitas pessoas, não só naquele período, mas até nos dias atuais. Ele percebeu que a mente humana, quando distraída, tomada por desejos e medos, cria a maior parte do sofrimento que sentimos. E a resposta que ele encontrou foi treinar a atenção, observar com presença e viver com lucidez. Esse estado de atenção plena na língua Pali é conhecida como Sati e se tornou uma das qualidades mentais mais importantes no caminho budista. E não era visto como uma técnica isolada, mas como parte fundamental de um caminho profundo de libertação interior. Séculos depois, por volta do século XIX, vários estudiosos europeus começaram a traduzir os textos budistas. Um deles foi Rhys Davids, que começou a traduzir Sati, esse termo budista, como Mindfulness. E assim surgiu esse termo que a gente escuta em tantos lugares, mas na maioria das vezes está totalmente desconectado com a sua origem. E é muito interessante a gente olhar para o significado dessa palavra também, Mindfulness. Mind significa mente, full significa cheio. E ness é como se fosse uma tentativa da gente atribuir uma qualidade ou um estado para esse conceito. Por exemplo, a palavra kindness significa um estado de ser gentil, uma pessoa gentil. A palavra darkness significa um estado de escuridão. E a palavra mindfulness seria um estado de atenção plena, seria a mente cheia dessa qualidade de estar presente. E com o tempo, o mindfulness ele foi se tornando cada vez mais relevante em diversos locais da nossa sociedade. Principalmente depois da década de 70, quando o cientista Jon Kabat-Zinn criou o MBSR, que seria uma sigla para um programa que ele criou, que traduzindo ficaria como redução do estresse com base no mindfulness. Então o Jon Kabat-Zinn começou a dar um outro olhar para essa prática. Ele começou a levar o mindfulness para locais como hospitais, universidades, e começou a tentar olhar para esse processo com um tom mais terapêutico. E foi um verdadeiro sucesso, com toda a razão, né? Foi a partir desse momento que a ciência começou a entrar um pouco mais nesse caminho e começou a estudar um pouco mais e ver os efeitos e perceber como que isso pode ajudar as pessoas. Foi nesse momento também que o Mindfulness começou a se tornar uma ferramenta muito mais secular, ou seja, ganhando um pouco de distância dessa sua origem, que tecnicamente seria religiosa dentro do budismo. E aqui a ideia não é fazer juízo de valor, se isso é bom, se é ruim, se o Mindfulness é religioso, não é religioso. Eu, particularmente, eu acho maravilhoso poder entrar nos hospitais e nas universidades e ensinar isso para as pessoas que às vezes têm uma outra religião que não é o budismo. Eu acho isso ótimo. Só que é muito interessante a gente poder mergulhar nessa origem também e perceber como que esse processo ele é muito mais amplo e ele é muito mais rico do que parece ser. O exemplo que eu sempre dou é como se você entrasse em um carro só para você poder ligar o rádio e ficar ouvindo música. O objetivo do carro não é que você entre e fique ali ouvindo música, mas existe essa função. Assim como o Mindfulness não tem como objetivo reduzir o estresse ou melhorar sua produtividade, mas também tem essa função. E por conta desse sucesso todo que essa técnica vem tendo desde o final do século passado, que várias instituições renomadas vêm investindo tempo e dinheiro para poder entender um pouco mais isso. Entender como essa simplicidade toda do Mindfulness consegue ter tantos efeitos no nosso corpo. E isso é uma coisa maravilhosa, porque isso vem dando oportunidade para muitas pessoas encontrarem uma leveza muito maior. Mas o que eu sempre fico pensando é, será que isso serve só para poder apagar um incêndio mental? Ou serve como uma ferramenta para a gente encontrar mais clareza e poder encontrar respostas interiores muito difíceis da gente encontrar por aí? Por isso, quando a gente faz esse mergulho e vai lá na origem dos ensinamentos de Buda sobre Sati, sobre a atenção plena, a gente vê que isso é muito mais do que simplesmente se manter calmo. É muito mais sobre ver a realidade com clareza. É muito mais sobre a gente desconstruir essas ilusões que causam tanto sofrimento na gente. Mindfulness pode ser sim um caminho para a gente encontrar mais paz, mas não aquela paz anestesiada, letárgica, mas uma paz vívida, lúcida, desperta. Talvez a pergunta não seja como eu poderia usar o Mindfulness para poder me sentir melhor, mas sim como eu posso encontrar mais verdade, mais presença e mais compaixão. E a resposta que eu sempre dou para essa pergunta interna é que o primeiro passo começa na sua próxima respiração.